Bem, pessoal, essa semana a gente vai fazer uma revisão geral aí do conteúdo que a gente viu durante essas 3 semanas. Alguns conceitos básicos do que é um banco de dados, que a gente viu aí alguns exemplos práticos na vida da gente, né? Banco de dados é essencial na vida da sociedade moderna. Eu acredito que muitos de vocês já fizeram um depósito num caixa eletrônico ou um saque, né? Já consultaram o saldo na conta corrente, ou já fizeram uma reserva em algum hotel para uma viagem, marcar um voo, acessar catálogo, enfim. Existe aí várias situações na vida que a gente usa banco de dados. Quando a gente faz aí, por exemplo, uma compra online, você registra aquela compra, ela tem que estar armazenada em algum local. Para quando você buscar depois essas informações, elas têm que estar lá guardadas. Você vai precisar dessas informações, né? Então por exemplo, você quer acessar um catálogo de endereço de algum telefone, enfim, tem ali uma lista e esses dados estão armazenados em algum local, né? Então, são situações na vida da gente que a gente está sempre utilizando banco de dados. Um banco de dados é um local onde você armazena essas informações, né? Armazena esses dados. E esses dados ali não são armazenados de qualquer forma, né? Tem todos ali uma técnica para você organizar esses dados em um banco de dados, tudo bem? E para isso a gente usa o sistema gerenciador de banco de dados. O que é um sistema gerenciador de banco de dados? Eles são projetados justamente para gerir grande volume de informação. E esse gerenciamento, ele implica também na definição dos dados. A gente vai definir o tipo de dados, como eles vão ser organizados, como é a estrutura desse armazenamento e também o mecanismo de manipulação dos dados, como eles vão ser consultados, como eles vão ser projetados para o usuário final, que tipo de informação você quer extrair desses dados, tá certo, pessoal? Então, o gerenciador de banco de dados ele vai justamente, como o nome já diz, gerenciar esses bancos, né? Que em um gerenciador de banco de dados você pode ter ali vários bancos de dados. E ele vai gerenciar todos esses dados, tranquilo? Bem, antes do sistema de gerenciador de bancos de dados, como é que acontecia? O programador ele codificava um programa, né? E aí, no próprio código fonte, ele criava as tabelas, né, as entidades, criava ali os campos. E aí, então, esses dados eram armazenados em um arquivo, né? O que aconteceu? O programa ele escrevia esses dados em um arquivo. Então, quando os usuários precisavam de qualquer informação, ele ia buscar nesse arquivo. Então, ficava difícil o acesso a esse arquivo, né? Então, o sistema de compartilhamento de arquivos ele apresentava muitas desvantagens em relação ao SGBD, como por exemplo a inconsistência de redundância de dados, né? Muitos usuários poderiam cadastrar algum nome, algum registro duas vezes, né? Porque não tinha como ter esse controle. E além disso, tinha dificuldade de acesso, muitas pessoas acessando o mesmo arquivo, o isolamento de dados, problema com a integridade. Então, a integridade da informação era comprometida por conta disso aí, né? Sem contar com a questão do problema de segurança, que não tinha segurança nenhuma, né? Então, corria um risco também de perder todos os dados da empresa. E aí, então, com surgimento do SGBD, né, tudo ficou mais simples e mais fácil de controlar. Quais os principais componentes de um SGBD? Bem, no SGBD você pode definir os dados, né, você pode organizar que tipo de dados vão ser armazenados, você pode definir como tipo ali, números, datas, se são textos, enfim. Além disso, você pode manipular esses dados e a partir daí então extrair alguma informação. Com a questão da segurança, esses dados se tornaram bem mais seguros, porque inclusive você pode estar fazendo backup desses dados e armazenando em outros servidores. Então não tem como o cliente acessar diretamente o banco de dados, ele tem que passar por uma interface, né? E aí você tem a capacidade também de recuperar os dados, né, caso aconteça alguma coisa. E com relação à concorrência,
ficou bem mais fácil o acesso, porque o SGBD ele controla a concorrência, a quantidade de acessos àquele banco de dados. Então ele tem esse controle. Então o desempenho, né, melhorou e muito. Existem ali inúmeras vantagens do SGBD, né? E existe também vários SGBDs no mercado, como tem o SQL Server, que é da Microsoft, o MySQL, o Postgres, o Oracle. Então, todos esses SGBDs possuem suas vantagens, né, suas qualidades, suas características, e também alguns têm algumas desvantagens em relação aos outros, né? Que foi um tema do nosso fórum em discussão. Beleza, pessoal? Então, basicamente nós temos aí 5 modelos, os principais modelos de dados, que é o modelo hierárquico de redes, o relacional orientado a objetos e o objeto relacional, que eu já falei isso aqui nas aulas anteriores. E nosso foco na nossa disciplina é o modelo relacional. E esse modelo relacional está dividido em 3 níveis, né? Bem, e quais são esses níveis de modelagem de dados? Então, durante o ciclo de desenvolvimento de cada modelo de dados, eles passarão por vários níveis. Então, no modelo relacional, os níveis são 3, né? Que é a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. Então, segundo o Peter Chen, teremos 3 tipos distintos de modelos de dados, que é o modelo conceitual de dados, que é abreviado com MCD, modelo lógico de dados, MLD, e modelo físico de dados. Então, no modelo conceitual, é aquele modelo introdutório, onde você vai analisar a problemática, né, estudar a empresa, e então criar aquele diagrama, né, relacional, que é um protótipo ali do seu projeto. No modelo lógico, você tem uma estrutura mais detalhada, né, você já vai colocar ali as características de cada entidade, os tipos desses dados, né, se eles são números, se eles são varchar, enfim. E no modelo físico, você já vai implementar essa estrutura numa linguagem de banco de dados, que é a linguagem SQL. Beleza? Bem, o modelo relacional, ele possui alguns objetos que a gente precisa conhecer. No modelo relacional nós teremos aqui as entidades, né? Eu coloquei como exemplo músico, segmento musical, instrumento. Então, nós chamamos de entidades e são representadas por esse retângulo. E essas entidades, elas possuem algumas características, que são os atributos. Esses atributos, eles podem ser somente atributos simples, né? Ou pode ser um atributo chave, ou seja, um atributo identificador. É aquele atributo que vai identificar a sua entidade. Ele vai representar a sua entidade em um outro relacionamento. Bem, além desses objetos, nós temos também o relacionamento, né, que é a relação entre as entidades. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Então, se vocês entenderam até aqui como funciona essa estrutura, modelo conceitual, modelo lógico, tá? Essas etapas que nós temos que passar para a construção do projeto de banco de dados, então nós alcançamos nosso objetivo, né? Na próxima semana, nós iremos trabalhar na implementação do banco de dados. Então estudem para a prova. Tem uma lista aí de atividades. Vocês podem estar resolvendo essas questões e estudando para a prova também, dando uma revisada também no conteúdo que a gente viu e nos videoaulas também. Beleza, galera? Então, até mais. Um abraço para todos.